Você pode acompanhar aqui, vou ler aqui. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deixa no 2 aí, volta só um pouquinho. Em algumas traduções você vai ver assim: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ok, pode passar. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Quantos podem glorificar Deus pela sua palavra? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Nós vamos meditar em alguns fragmentos aqui, mas eu pus um tema aqui, ó. O tema é: te farei ouvir as minhas palavras. Te farei ouvir as minhas palavras. Quantos estão dispostos a ouvir o que realmente Deus tem para te falar? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu vou fazer essa pergunta no final também. Você entenderem, irmãos, uma questão de bibliologia, o que é o livro do profeta Jeremias? Ele faz parte dos livros proféticos, como todos os profetas, e ele tem algumas características interessantes. Ele foi chamado quando era ainda uma criança. Criança, no modo, alguns estudiosos dizem que ele tinha perto dos 12 anos de idade, quando foi chamado. E ele é um profeta emotivo, é chamado até de profeta chorão. Não raro você vai ouvir isso, algumas pessoas pregando que ele era um profeta chorando, um profeta das lágrimas, era um profeta emotivo, né? Ele é aquele profeta que, quando Israel foi levado cativo, ele desabou de chorar. Ele, profetizava em meio às lágrimas, o sofrimento dele, o sofrimento de ver a nação sendo levada cativa. Então ele era um profeta muito emotivo, e Deus faz um chamado para ele, logo no capítulo 1. Ele fala: Jeremias, antes que você se formasse no ventre, eu te conheci. Um texto usado até como argumento para as pessoas que são a favor de aborto, que pensam que uma única célulazinha lá não tem vida ainda. Mas aí Deus vai dizer o quê? Aí que você nem tinha forma ainda, eu te conheci lá no ventre, Deus, irmãos, te conheceu lá no ventre. Gosto de lembrar que no trajeto ali, no ato da concepção, entre seu pai e sua mãe, havia ali pelo menos 40 milhões de espermatozoides, sem formato ainda. Mas Deus apontou para um e disse: é esse que vai chegar, é esse que eu tenho plano, é esse que eu tenho propósito. E acredite, esse que ele apontou era você. Aleluia. Jeremias então recebe um chamado e ele chega a questionar. Ele fala: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus fala: não diga isso, porque estou te chamando, te conheço, sei da sua idade, mas o que eu colocar na tua boca você vai falar. Aonde eu te guiar você vai ir, e eles vão ouvir, quer eles ou não, vão ouvir as minhas palavras. E quando pego a história de Jeremias, esse capítulo 18 vai dizer algumas coisas. Ele diz assim: disponha-te. Verso 2, você pode até colocar lá. Dispõe-te. Em algumas traduções está escrito: levanta-te.
e desce a casa do oleiro. Mas a melhor tradução está aí, dispõe-te. Que se você estudar, está ligado a estar disponível. A primeira pergunta, o que é uma pessoa disponível? Você já foi fazer alguma tarefa que você estava sozinho e você, poxa, não dá para fazer, tem que ter outra pessoa. Por exemplo, pegar esse púlpito aqui, dá para pegar sozinho? Tem que ser alguém mais forte, mas em duas pessoas. Então você tem que ter alguém disponível para estar movendo ela de um lugar para outro. Uma bateria. Uma vez eu tentei carregar um fogão sozinho. Aí até leve, poxa, eu estou forte, não sei. Mas é muito desengonçado, não dava não, gente. Tem hora que precisa ter uma pessoa disponível ali para poder fazer. Deus chama Jeremias e fala assim: dispõe-te, Jeremias, esteja disponível. E a primeira coisa que eu quero falar isso aqui hoje é: Deus precisa de pessoas disponíveis. Mas isso nos dias de hoje, é só nos dias de hoje que as pessoas não estão tão disponíveis assim para realizar algo para Deus? Não. Jesus um dia olhou a multidão carente, pessoas querendo cura, querendo uma manifestação de milagre, de multiplicação de coisas, olhou as pessoas oprimidas, ele falou assim: não, a seara é grande, mas tem uma coisa, poucos são ceifeiros. Sabe o que ele estava dizendo? Tem muita gente para atender, mas tem poucas pessoas disponíveis. É uma crise, não é de agora, porque uma vez, acredite, cerca de 500 pessoas seguiam a Jesus, tinha um grupo de 70, mas quando ele fez um sermão duro, sabe quantos ficaram disponíveis? 12 ficaram disponíveis. E acredite, o Judas ele estava lá no meio, o Tomé também estava lá, incrédulo, mas ele se colocou disponível. Às vezes com defeito, mas disponível. Deus precisa de pessoas disponíveis. Sabe por que Deus chamou Jeremias criança? E quando ele olhou para o cenário, teve profeta, ele falou para o profeta: procurei um que estivesse na brecha, não achei. Em outras palavras, procurei um que estivesse disponível, não achei. Aí Deus olhou e falou: vou chamar essa criança. Eu trago essa palavra aqui, irmãos, que eu tenho observado crianças atuando aqui, e com honra, glória a Deus por isso, fazendo bem feito. Eu venho falar aqui hoje para a igreja uma palavra. Quando eu cheguei aqui, minha filha tinha 10 anos, e eu vi que havia uma carência de mão de obra em tudo que ia fazer. Crianças. Um dia eu cheguei no culto e a pessoa avisou: não vou ir. E eu falei: o que eu faço? Estava eu e minha filha, tinha 10 anos. Minha filha, vamos bolar um monte de pergunta aqui. Você que está disponível para Deus hoje, e é você que vai dar essa aula para as crianças. E ela veio lá na sala pastoral, e ela fez um monte de perguntas e fez. Quem estava disponível? Uma criança. Minha preocupação é quando Deus começa a usar crianças, é que o cenário está crítico. Quando eu olho uma bateria vazia, quando eu olho pessoas que não estão se colocando disponível para Deus. Deus quer pessoas disponíveis. Um dia eu estava, um camarada começou a criticar os crentes e falou: de Deus usa o crente come demais, e começou a falar muito. O crente faz isso de errado, o crente faz isso. É verdade que Deus usa, sim. Enquanto o santarrão que é você não se colocar disponível, Deus vai continuar usando quem está disponível, apesar dos defeitos. E quando eu olho, irmãos, na casa de Deus, nós temos que ter disponibilidade para Deus. A irmã foi avisada em cima da hora para dirigir o culto. Mas o que ela se colocou? Estou disponível. Deu uma murmurada assim, mas está disponível. É isso
teve um contato com Deus, ele falou, aí Deus falou, não, aí você, mas podemos você está aí, mas você precisa de um toquezinho de uma brasa na sua boca, você tem uns lábios impuros. Aí tocou, quando tocou, Isaías se colocou disponível, Senhor, eis-me aqui, envia-me daqui. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu trago uma mensagem que talvez você está com um defeito aqui. Deixa a brasa de Deus te tocar hoje, aleluia, para que saia da sua boca dizendo, eis-me aqui, Senhor, para realizar essa obra. Tem hora que é hora de colocar disponível. Tudo que nós temos que colocar disponível para Deus. O que foi ministrado aqui na palavra de oferta foi que Pedro todo brutão, todo, mas Jesus, eu preciso de um barco. Pedro, está disponível o meu. Pode subir no meu. Está disponível o meu barco. É por isso que às vezes, irmãos, nós ministramos aqui, você vem, você tem disponível uma oferta para ajudar missões? Você, Senhor, eu tenho, está aqui. Está aqui, Senhor, está disponível. Pedro fez isso, o meu barco está disponível para o Senhor usar. Eu louvo a Deus, irmãos que pegam o carro, às vezes leva o irmão, dá carona com o irmão, sabe por quê? Teu carro está disponível para ajudar o irmão. Tuas finanças estão disponíveis. Volta lá, cesta básica, ela está disponível as tuas finanças para fazer a obra de Deus. O que precisa hoje? Deus te trouxe aqui para ouvir as palavras dele hoje. Você está disponível? Glória a Deus, Aleluia. Sabe por que Deus, irmãos, fala assim, eu quero você disponível para mostrar que você é útil? Porque o diabo, ele quer mostrar que você não vale nada, ele quer dizer que você não tem utilidade, mas Deus olha para você e apesar dos seus defeitos, fala, vem, se coloca disponível, porque você é útil na minha obra. Aleluia. Quando você se coloca disponível, você sabe que o grande segredo das grandes vitórias é se colocar disponível. Sabe por quê? Davi se tornou quem ele era, porque quando se apresentou, olha só como é, as coisas vão crescendo. O pai dele, eu preciso de alguém para cuidar das ovelhas. Davi, estou disponível, vou lá, ok. E grandes perigos, enfrentou o urso, enfrentou o leão, mas depois ele podia falar, papai, não vou mais não. O leão tentou atacar lá, não me bota essa furada mais não, mas Davi fez o quê? Enfrentou o leão, foi de novo, enfrentou o urso, mas estava disponível. Às vezes as pessoas vêm para a obra de Deus no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Tira disso aqui, pastor. Quer saber mais disso ou não? Aprenda com Davi. Seja disponível, apesar das dificuldades que você enfrenta. Seja disponível para Deus. Aí, Davi disponível aí cuidar das ovelhas. Aí, irmãos, quando você se torna disponível aí para Deus, Deus já te coloca numa situação melhor. O exército de Israel diante de um gigante. Quem quer lutar comigo? E o camarada afrontado, tem homem aí não? E para quem é homem sabe que essa palavra dói, né? Você não é homem não? Isso aí, um homem, seu sangue ferve. Se você não é crente, você dá uma tijolada assim, você mostrar que você é homem. É homem raiz, homem raiz. E o gigante gritava. Tem homem aí não? Não. Ninguém ficou disponível para lutar com o gigante. Nem Saul. E olha que Saul, a Bíblia diz que dentre os homens de Israel ele sobressaia do ombro para cima. O homem era um armário, irmão. Também não se colocou disponível. Aí vem Davi entregar o lanche. Quem é esse elemento aí? O gigante está afrontando aí. Afrontando o exército de Deus vivo. Saul, estou disponível. Me manda lá que eu vou. Estou disponível para lutar com ele. Glória a Deus, aleluia. Não. Nunca vi uma pedrada tão bem dada na terra. Mas quando você se coloca disponível, conte com a força de Deus junto com você. Davi pega uma pedra no rio. Se você for no viagem, você vai perceber que as pedras são todas arredondadas. E a pedra arredondada cravou na testa de Golias. Irmãos, um tiro que é 15. Pum!
cravou na testa, tem que contar com a força de Deus. Trago uma palavra para você: se coloca disponível para enfrentar os gigantes da sua vida, que você vai encontrar também a força de Deus ao teu favor. Então, quando você se coloca disponível como Davi, para cuidar de ovelhas, serviço pequeno, quando você se coloca para enfrentar grandes coisas, na disponibilidade na obra do Senhor, aí Deus falou: Davi vai ser rei. Aí Deus te coloca num lugar que está disponível. No caso, ser rei de uma nação. Tem um trono agora disponível, é seu. Porque quando nós se colocamos disponíveis, Deus separa grandes níveis para nós estarmos. Aleluia! Então eu dou um incentivo para você aqui: esteja disponível na obra de Deus. Aleluia! Te farei ouvir as minhas palavras. E olha que Davi, irmãos, disponível para cuidar de ovelha, disponível para enfrentar gigantes. Aí um dia, o que aconteceu? Um demônio pegava Saul, tomava posse de Saul. Olha, quem tem alguém que pode fazer alguma coisa? Davi tocava lá. Mas Davi está disponível. Ele ia lá, a unção dele, tocava a harpa e o demônio saía. Olha, esteja disponível, irmãos, para fazer pequenas obras, obras no mundo material, obras no mundo espiritual. Esteja disponível. Você acha que é fácil? Uma vez fui chamado: o menino vai lá orar. O que está acontecendo? O demônio aparece no local, começa a bater nos objetos. Sangue de Abraão, meu Deus, não tinha mais ninguém disponível. Às vezes você tem que estar disponível para enfrentar coisas no mundo espiritual. Davi estava disponível até para enfrentar demônios. E olha que numa época ele não tinha uma Bíblia para dizer em nome de Jesus, não tinha nada. Davi foi lá, irmão, na arca. O Senhor é o meu pastor, nada falta, o demônio vazava. Tenha disponibilidade, né? Disponibilidade no mundo espiritual é encarar uma madrugada. Por isso que Deus fala: eu amo os que de madrugada me buscam. Sabe por quê? Pouca gente disponível para buscar Deus na madrugada. Uma vez combinamos eu mais 3 amigos, uma campanha. E depois de uma semana, era para acordar 3 horas da manhã para buscar Deus. E depois de uma semana, meu amigo falou: rapaz, não tem jeito não consigo não. Até ameaça acordar e volta a dormir. E realmente não é tão fácil. Você levanta de madrugada com sono, quando você vai ver, você está orando assim: Senhor, abençoa os meus pecados, tem misericórdia da tua presença. Você já está orando tudo enrolado, dormindo, né? Deus quer pessoas disponíveis até para buscar Ele na madrugada. Você está disponível aí? Aí meu amigo falou: não tem jeito, rapaz, eu tento agora, não, vou fazer uma oração que Deus vai dar um jeito, irmãos. E ele, tomara aí, quero ver, eu não consigo não, Senhor, desperta teu servo de um modo diferente, né, para ele estar disponível ali, né, para buscar junto com a gente. Diz ele que algo acordou ele, só que ele, olha o olhinho pesando. Amém, Jesus, abençoa os teus servos, e vão orar por mim. Diz ele, quando voltou, dizer que viu uma mão, pegou a orelha dele e puxou da cama assim, ó. Ele já foi falando assim: amém, Senhor, não precisa tanto. Deus quer pessoas disponíveis, pessoas dispostas a batalhar no mundo espiritual, pessoas disponíveis para orar pelo seu vizinho, para orar pelos seus parentes, para orar pela igreja, orar pelos seus líderes. Deus quer pessoas disponíveis na intercessão. Aleluia. Ele está indo, meu Deus. Ok. Deus diz: dispõe-te, desce, e lá vou te fazer ouvir as minhas palavras. Aí o profeta vai dizer o texto: então desci. Deus fala: desce. E ele fala depois: desci a casa do oleiro. Quer dizer que ele obedeceu. Quer dizer que ele obedeceu. Deus mandando dizer:
desce, rapaz. E ele obedeceu. Uma pergunta que eu faço para vocês: você tem obedecido a Deus? Às vezes tem, essa pergunta parece óbvia, né? Óbvia, né? Às vezes nós não temos sido fiéis tanto assim. Às vezes não obedecemos como de fato devemos obedecer. E ele diz, Deus disse, desce. Ele diz, desci. Porque a casa do oleiro que fazia os barros era a parte mais baixa de Jerusalém, perto do Ribeiro de Cedron. Precisava de água, argila, e ele desceu. E olha, irmãos, que os holofotes dos profetas estavam lá no templo, no topo lá de Jerusalém. Você vai ver que quem for lá na esplanada, quem for lá um dia, no ano que vem, diga amém. Amém. Estão ligados, amém. E no topo, os holofotes dos profetas eram no topo. Aí Deus falou, não, no topo que eu quero ser, não, agora eu quero que você desça. Então, tem situação que Deus quer ver nossa humildade para atuar. Jeremias desce, eu desci. Tem pessoas que estão na casa de Deus e às vezes não sabem descer. Estava conversando com o obreiro, aí ele relatou, eu estava, pastor, veio chegando um presbítero da igreja que eu era, e aí precisávamos de algumas pessoas para mover algumas cadeiras. Ele falou, ô presbítero, você ajuda a gente a mexer nessas cadeiras aqui, para mover? E ele disse assim, que frase, olha, eu já não estou mais nesse nível não, já estou em outro patamar, mas eu vou ajudar. Quanta humildade! As pessoas não sabem descer. Deus fala, sobe meu servo, esse nível aqui maior, legal, agora descer, né? Eu vejo que às vezes, estava olhando aqui, o caso da minha esposa, não é que é minha esposa não, tem igreja que vai ministrar, todo lugar lá, cabe tudo na igreja, lá, mais de 2.000 pessoas, e no outro dia, está aqui, ó, na sala aqui, nem estrutura direito tem, na frente de 4, 5 crianças, isso é descer. Mas no segundo, no meio de 2.000 lá, tem um Deus observando e dando ok, e aqui no meio das 4, 5 crianças, também tem um Deus, parabéns, você desceu. Tem coisa para que nós alcançamos coisas grandes, você tem que descer. Por isso que Zaqueu, dinheiro em alto, grandão, subiu na árvore, e Jesus foi passando, opa, tem salvação, mas não, você precisa descer dessa árvore. Desce da árvore. Depois você desce se arrependendo. Aí sim Jesus, hoje chegou salvação a este lugar. Tem hora que Deus vai falar para você, meu servo, é um lugar humilde, ok, mas desce, é ali que eu quero você. Porque é dali que eu vou te mostrar grandes coisas para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Desce. Aí vai dizer o seguinte: te farei ouvir as minhas palavras. Na Bíblia, você vai encontrar cerca de 3.800 vezes a palavra direta ou indireta, mais ou menos assim diz o Senhor. Que quando você encontra essa frase, assim diz o Senhor, é porque Deus quer te falar alguma coisa. Quando não é direto assim, disse Jesus, né? Em verdade vos digo, assim diz o Senhor, 3.800 vezes. Deus grita na Bíblia, querendo dizer, eu quero falar com você. Aleluia. Isso na Bíblia. Hoje nós estudamos o discipulado aqui, e eles aprenderam que na pessoa do Espírito Santo é possível o Deus Todo-Poderoso bradar mansamente no seu ouvido, também dizendo, quero falar com você. Sabe por quê? Deus está interessado em manter você informado em relação ao futuro. Deus, quando chega a chamar atenção numa palavra, Deus quer falar alguma coisa importante para você. E essa ministração
eu fui levado a meditar nela porque eu tive um sonho. No sonho, eu encontrava perto de um muro e um menino subia no muro, uma parte mais alta, subia numa parte mais alta. E eu falava: não sobe aí, não sobe aí, menino, desce daí. Aquele menino caía lá de cima, batia na primeira parte do muro, batia em cima de uma come, e o meu Deus, se machucou. E naquele sonho, apareceu o pastor Eduardo e falou: rapaz, não era para você ter deixado. Sabe o que eu entendi? Aquela criança é a igreja aqui. E eu falei: meu Deus, eu aceito a repreensão do teu servo, mas os teus filhos, no sonho, falavam: não, eu dava o alerta. É por isso que eu venho aqui hoje, dar o alerta para a igreja: não faça isso, esteja disponível, porque senão você pode se machucar. E às vezes, irmãos, as palavras que nós vamos trazer aqui, não são palavras tão fáceis de ouvir, que às vezes as pessoas querem algo para massagear o ego delas. Uma vez eu ministrava na igreja que eu era, a moça levou um namorado, e eu não sabia ministrar, não, o moço era da igreja católica, e naquele dia eu ministrava, e Deus queria falar o quê? Foi uma mensagem direta contra a idolatria, contra imagens, como ontem eu vi ali, né? Isso não adora o santo não, mas uma multidão de homens atrás de um carro, com uma imagem, botando a mão, chorando: salve a mãe de Deus, se isso não é idolatria. E aí eu ministrava naquela igreja assim, e um rapaz forte, grandão, me confrontou no final, falou: olha, não é desse jeito não, você não pode falar desse jeito porque eu sou católico. E eu falei: rapaz, ele pensou que eu ia regar, né? Tem hora que você, desde mim está falando: Senhor, eu sou Davi, escolhido. Meu amigo, vou falar uma coisa para você. Isso aqui não é um cinema e nem um teatro. Porque o cinema, você vai lá e escolhe um filme, um tema. Se é um romance, você vai ver romance. Vai ter até uma musiquinha lá, né? Vai ter até você vai ver um romance. Você escolhe comédia e você vai pagar para ver uma comédia, rir da comédia. Você paga, senta no banquinho lá e vai ver uma comédia para rir. Mas enquanto você estiver vindo na igreja, você vai ouvir aquilo que Deus vai falar para você. Isso até parece um teatro com cadeirinha, até parece sim um cinema que tem aqui algo mais alto aqui, mas isso aqui é a igreja, coluna e esteio da verdade. Enquanto você botar o pé aqui, você vai ouvir assim diz o Senhor: te farei ouvir as minhas palavras. E olha, irmãos, não são poucos testemunhos. Vi o testemunho do irmão que o irmão pregava sobre adultério, e aí ele enxergava uma mão, e para a igreja, poxa, o que tem a ver pregar adultério? Mas naquele dia, aquele homem se encontrava numa situação de adultério, e ele via como do púlpito saiu uma espada e apontava na garganta dele: este homem é você, este homem é você. E ele viu, porque a palavra de Deus é como uma espada, irmãos, de dois gumes, aleluia. É a hora que Deus confronta através da palavra. É a hora que Deus diz: olha, mentiroso não é do reino dos céus. É a hora que Deus diz: olha, os efeminados não é do reino dos céus. É a hora que Deus diz: aqueles que praticam homicídio não é do reino dos céus. É quando Deus diz: os adúlteros não entrarão no reino dos céus. É Deus dizendo: assim diz o Senhor. É isso que eu tenho para te falar. Aleluia. Jeremias vai lá, porque lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Ele não tinha escolha. Ele fala: eu vou lá, talvez eu fale com você. Não, Deus está falando: lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Tem hora que Deus está falando: preciso que você ouça isso. Eu acho lindo que um dos sinais da volta de Cristo é terremoto. Porque terremoto balança tudo. É quando quase que Deus pega o ser humano e dá uma sacudida dizendo que eu estou voltando, abre o seu olho. Esse dia deu um terremoto aí que fugiu até o país, matou muita gente lá no Oriente Médio. Por quê?
Deus fala de muitas formas. Te farei ouvir as minhas palavras. Isso quando não é pregação, profeta. E quando você está, irmão, não é errado, não adianta você correr, não. Você pode mudar de igreja e lá levanta outro profeta. Eu já fui na errada, não fui para a vigília, não vou lá, vigília lá na seta. Eu chego lá, não tem vigília, não, profeta. Ei, estou te vendo aí, vem cá. E aí aquela situação, fala, conserta o homem, assim. E ainda fala assim, é verdade ou não é? É verdade. Né? Quando Deus, irmão, pega para falar com você, não adianta você correr, Ele te acha. Em meias circunstâncias. Olha, Jonas, vai pegar em mim. Não vou não. Manda tempestade, Deus é grande, vai não. Estou falando com você. Não ouvi, não quero ouvir. Porque tem essa questão de você não ouvir. Por isso que em Apocalipse vai dizer o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vi uma coisa linda, as coisas tem muita bobeira no Instagram, mas tem muita coisa legal também. Que o ouvido tem o formato do feto. Eu também fiquei prismado, realmente você não precisa ter um ouvido tão bonito como o meu assim, tá? Ele tem um formatozinho, como se fosse um bebê no ventre. É por isso que porque é a origem, quando entra a vida. O que é um feto? Quando surge uma vida. E o ouvido é o quê? É dali que vai proceder vida. É por isso que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. É por isso que ele vai dizer, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Deus está falando para muitas pessoas assim: quero te fazer ouvir as minhas palavras. E quando é assim, irmãos, no dia de Deus, Balaão, o profeta, estava tão querendo ouvir, que Deus precisou usar uma mula. A mula viu, o profeta estava tão afastado de Deus, que a mula viu o anjo com a espada. O anjo estava assim, o Balaão ia passando montado na mulinha. E o anjo disse: agora mais. A mula viu e empacou. Balaão estava tão, não ouvindo mais Deus, não ouvindo mais nada. E ele batia na mula e a mula travou. Batia, espancou a mula. Aí Deus abriu a fala da mula. Oh, rapaz, já fiz isso com você, né? Olha o que está na frente aí. Deus precisou de abrir os olhos para ele ver. Meu Deus, essa mula me salvou. E às vezes, irmãos, Deus precisa usar situações de pessoas que você nem imagina. Deus está gritando para você, para uma pessoa que nem é crente, lá no seu serviço, falando: rapaz, larga isso que você está fazendo. É Deus dizendo o seguinte: te farei ouvir as minhas palavras. Falta poucos minutos. Quantos me dão mais 10 minutos? Amém. 10 mais 10 mais 10. Hoje, Deus pode te dar uma palavra dura, dizendo: abandone esse pecado. Ele está te fazendo ouvir as palavras dele. Mas aprenda isso aqui: quem ouve a repreensão hoje e aceita, é o mesmo que vai ouvir de Deus dizendo: vinde benditos de meu Pai. O ruim é quando a pessoa não quer dar mais ouvidos a Deus. O ruim é quando Deus chama. Você já contei aqui um moço desviado da casa de Deus lá no Maranhão. O culto chegou na hora do apelo e o pastor falou: vem, meu filho, vem para Jesus, hoje é o dia. Ele: não, minha mãe chora, meu filho, vai, é o dia, eu sei que é hoje, tem que ser hoje. Ele: não quero ouvir isso, não quero mais isso, não vai. Não foi. Antes da bênção apostólica, ele saiu do culto. Quando o culto estava acabando aqui, ele tinha saído fora da igreja, ouviu-se uma freada de carro. Correram lá. O moço tinha sido atropelado. E quando foi olhar na traseira do caminhão que atropelou ele, tirou a vida dele, estava escrito assim: anjo da morte. Tem hora que Deus grita, que Deus fala: hoje eu quero que você ouça isso, para que a morte não te alcance.
Quarta coisa que eu quero falar aqui é que quando o profeta desce, está escrito assim, que Deus estava trabalhando na olaria, o oleiro estava lá. Para quem já foi numa olaria, ele funciona mais ou menos assim. Aquela cena do bucho, como você fala aqui, em cima ali, mexendo no barro, mas embaixo ninguém percebe. Ele vai movendo com o pé para fazer aquilo girar. Esse movimento embaixo, né, de giro em cima, é feito com o pé embaixo. Quero que você pare para pensar algumas coisas aqui. Primeiro, tenha noção que na sua vida Deus está trabalhando por você. Se Ele trouxe você, fez você ouvir uma palavra e Ele te veio falar: olha, eu sou o oleiro, está ali, eu fazendo o vaso de barro, eu estou trabalhando. Nota-se o seguinte: eu já fui no oleiro, ver o rapaz fazendo o vaso, e é interessante, você fixa o seu olho naquela parte mais de cima. E no dia, curiosidade, eu estava, olha, você só se move aqui, ó, eu no pé embaixo. O movimento em cima é porque você move embaixo. Então você tem a tendência em ter a visão só numa parte, mas tem um trabalhar embaixo. Agora, leve isso para a sua vida, irmãos. É que a gente não entende às vezes o que Deus está trabalhando na nossa vida. É a parte que a gente não presta atenção. É que às vezes parece que está dando errado na vida. Aí você, meu Deus, está dando tudo errado, não estou entendendo. É aquela parte que está dando errado, mas Deus está trabalhando embaixo, no bastidor, e você não sabe, né? É como se você pegar a história de José não entenderia ele sendo lançado na cova lá pelos irmãos. Não estou entendendo, mas Deus já estava trabalhando. Ele não entenderia, não estou entendendo como é que Deus está trabalhando, porque agora eu sou vendido como escravo, e agora eu sou acusado de estupro, estou preso. Ele não está entendendo a visão de José. Eu sei, peraí, mas a minha visão, estou vendo Deus me colocar no topo lá. A visão que eu tive, né? Os molhos de trigo se dobravam. Parecia que na visão do trabalhar em cima eu estaria governando, mas eu não estou entendendo nada. Agora estou preso, acusado de estupro. É aí, irmãos, que nós não entendemos, porque o trabalho embaixo pouca pessoa enxerga. Você vai chegar na casa do oleiro, você vai ver, olha que legal, ele está fazendo, dando forma ao vaso, mas ele está trabalhando embaixo, né? É ele que acelera às vezes o processo. O barro está aguentando, vou acelerar para fazer mais rápido, ou vou desacelerar, esse vaso está se quebrando. E é isso que eu quero trazer para você. Primeiro, Deus está trabalhando em prol da tua vida. Segundo, talvez você não está entendendo o que Ele está fazendo, está dando errado. As portas estão se fechando, mas vocês sabem, irmãos, que nem sempre quando a porta se fecha, não é Deus que está agindo. Por exemplo, Eliseu, o profeta das portas fechadas. A mulher falou: olha, eles vão levar meus filhos. O que você tem em casa? O tio diz: ó, vai, pega vasilhas emprestadas, entra dentro da tua casa, fecha a porta. Quando ela fechou a porta, o milagre aconteceu. Aí, outro problema que trouxeram para Eliseu, o filho da mulher morreu. O que Eliseu fez? Entrou, fechou a porta. Aí o menino ressuscitou com a porta fechada. E eu quero dizer para você que talvez você não está entendendo, as coisas estão se fechando diante de você, mas eu quero dizer que esse Deus também de porta fechada realiza o milagre que você precisa. Deus está trabalhando. Deus trabalha embaixo, Deus trabalha em cima. É por isso, irmãos, que se você analisar Jesus, Ele vai falar assim: olha, não se turbe o vosso coração, eu estou indo, na casa de meu pai há muitos morados, pois eu vou preparar o lugar. Sabe o que Ele está dizendo? Estou trabalhando aqui em cima para fazer a tua casa. Deus trabalha em cima. Você acha que quando você vem aqui chorando e não consegue expressar sua dor, que só cai lágrima nesse banco aí, sabe o que acontece? O Espírito Santo pega a sua oração e fala: essa gota de lágrima, aí vai trabalhar lá em cima, leva diante de Deus, e com gemidos inexprimíveis Ele começa a trabalhar por você. Ela precisa disso. Ela está se sentindo sozinha.
Última coisa que eu quero falar é que ele vê o oleiro trabalhando e o vaso está nas mãos do oleiro. Você quer saber se o processo que você está vivendo está correto? Você quer saber se você está nas mãos do oleiro? Porque não importa, às vezes você se quebra, nós temos defeitos, o vaso se rompe, o vaso se quebra. Mas a boa notícia, sabe o que é? É que nós estamos na mão do oleiro. Pastor, como eu sei que eu estou nas mãos dele? Se você pegar uma argila, pressionar a sua mão, se você for observar ela, vai ficar uma coisa lá, chamada digital. As digitais estarão lá. Sabe quando você descobre que você está nas mãos de Deus? As digitais de Deus vão estar impressas em você. Como isso? Esse dia uma moça falou para mim: olha, estou perdoando o quarto adultério do meu marido. Eu falei: ela é muito triste, é uma reincidência, quarta vez, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque o perdão é divino. Eu sei que muitas vozes estão dizendo: larga esse homem, se não tem mais jeito, não tem conserto. Mas o perdão que você cede para ele, uma nova oportunidade, é divino. Se você tem esse nível de perdão na sua vida, tem digital de Deus aí em você. As pessoas hoje não perdoam coisas pequenas. Você quer ver uma marca? Se tem amor na sua vida pela obra dele, amor, amar o próximo, amar você. Que as pessoas, elas às vezes distribuem muito amor e não dedicam amor à própria vida. Você precisa se amar, né? Você precisa demonstrar amor pela sua vida. Você precisa ser feliz. Se tem amor na sua vida por você, pelo próximo, pela obra de Deus, tem digital de Deus na sua vida. E Deus ele faz questão de colocar em nós, porque o homem por si só dá a impressão que ele não produz frutos bons por si próprio. É por isso que Deus trouxe o Espírito Santo para morar dentro de nós, para ele produzir o fruto. Você vai encontrar o fruto do Espírito com paz. Você é uma pessoa que gera paz, então tem digital de Deus em você. Porque tem gente que onde bota o pé, guerra em todo lugar. Onde está com o pé, está com confusão. Mas se você tem paz, se você é uma pessoa pacificadora, tem digital de Deus em você. Deus está dizendo: meu dedão está aí. Se tem alegria, se tem gozo. E tem pessoa, irmão, que parece que foi batizado no vinagre. O vinagre está com aquela cara até para a igreja, né? Mas se você transmite alegria, tem pessoa, irmão, que ela pode estar no vento, ela pega na sua mão. Sorriso legal, aquela coisa espontânea, ela transmite alegria, ela transmite gozo. Eu quero dizer uma coisa para você: tem digital de Deus em você. Pessoa paciente, pessoa amorosa. Se tem fruto do Espírito, tem digital de Deus em você. Então nesta noite eu quero deixar essa mensagem para os irmãos aqui. Vamos recapitular? Primeiro, seja disponível. Segundo, tenha humildade e desça. Terceiro, Deus te faz ouvir as suas palavras. Ouça, acate. Quarto, Ele está trabalhando por você. Aleluia. E quinto, você está nas mãos de Deus. Tem digital de Deus em você. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar.